E aí galera, aqui é o JHP, canal Firula, para mais um vídeo de Firulistas. Dessa vez, um tema que faz todo torcedor se contorcer de raiva, porque independentemente do time a qual você torça, sempre vai ter aquele jogador mercenário tão amado que de um dia para o outro se tornará odiado mortalmente pela mesma torcida que o idolatrou. Mas sem mais delongas, vamos aos 7 jogadores traíras destacados nesse vídeo. E tenta a linha de fundo, cruzamento pro Romário, recebeu baixinho, girou, olha o gol! O primeiro da lista tinha que ser o baixinho. Tudo bem, hoje a torcida do Vasco o ama, porque de certa forma ele se redimiu depois, mas em 95, após ter feito juras de amor à torcida do Vasco em seu início de carreira, ido à Europa e ter sido tetra em 94, se tinha uma coisa que todo torcedor vascaíno não esperava, era ver o seu grande ídolo recente ser apresentado no maior rival. E para piorar a situação, o Romário ainda fez questão de tacar fogo nesse ódio logo na sua primeira entrevista coletiva como jogador do Flamengo. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Vamos ver o que acontece, 0-0, partiu Neto, direto, gol! Outro também que amava provocar até mesmo a torcida que já o idolatrou. Quando Viola começou a brilhar e aparecer para o futebol no fim dos anos 80, atuando pelo Corinthians, já era um jogador bem polêmico e de altos e baixos. Conforme foi amadurecendo, foi virando xodó da torcida corintiana, até o ápice na final do Campeonato Paulista de 93, onde ao marcar o gol da vitória em cima do Palmeiras, se debruçou no gramado para imitar um porco e despertar a ira dos torcedores rivais. Com destaque no alvinegro, foi à Europa atuar pelo Valência e na volta ao Brasil em 96, adivinhem onde ele foi apresentado? E adivinhem o que ele fez quando marcou um gol com a camisa do Palmeiras em cima do Corinthians? Uma homenagem ao Gaviões da Fiel. Bergkamp, lovely ball for Cole, brilliant, absolutely wonderful Arsenal goal, that's right up there with the best. Well, we're witnessing the football version of the Harlem Globetrotters at the... Está enganado se acha que essa lista de traidores se limita somente a jogadores brasileiros e olha, essa história é interessante. Ashley Cole, que procura Ronaldinho Gaúcho desde 2002, era ídolo do londrino Arsenal, clube que o levou à seleção inglesa, além de já ser considerado um dos principais laterais esquerdos do futebol mundial na época. Em paralelo a tudo isso, temos o também londrino Chelsea, que em meados de 2004 foi comprado pelo multibilionário Roman Abramovich. Ashley Cole estaria meio insatisfeito no Arsenal por questões salariais e adivinhem, mudou de clube sem mudar de cidade. Após isso, passou a ser chamada pela torcida do Arsenal de Cashley Cole, em alusão à palavra cash, que obviamente significa dinheiro. E ainda tem mais, Ashley Cole não se mostrou um puta de um traíra somente do futebol não. Ele era casado com a cantora Cherry Cole, a qual ele também traía constantemente, mas pulando esse assunto porque aqui não é capricho, a cantora fez até uma música dedicada à traição de Cashley Cole. You were cheating. I cried when I said I was leaving. I cried when my heart stopped believing. But I'm all out of tears. El balón al palo, gol. Gol del Real Madrid, Luis Enrique. Ha conseguido el 4-0 para el Real Madrid. Minuto 23 de la segunda. O Lúcio, hoje treinador e eterno ídolo do Barcelona, foi destaque do Real Madrid, chegando à seleção espanhola, inclusive disputou a Copa de 94 pelos espanhóis.
Apesar de ter o respeito da torcida madridista pelo seu futebol, digamos que Luiz Henrique nunca foi muito fã do que os idolatravam e já chegou a declarar que não tem boas lembranças dos tempos de Real Madrid, além de várias frases irônicas típicas do velho Lúcio. Então, quando seu contrato com o Real estava para se encerrar e a diretoria merengue conversava sobre uma possível renovação, Lúcio negociou e até fez exames médicos com o Barcelona às escondidas, e quando tudo estava certo por lá, simplesmente chegou no Real Madrid e mandou algo como: não precisa mais negociar não, porque não vou jogar mais aqui, tá? Valeu, falou, tô indo reforçar o maior rival aí, beleza, pode crer, fica com Deus. E ainda teve mais, após o presidente merengue da época, Lorenzo Sanz, questionar a gratidão de Luiz Henrique com o Real Madrid, o jogador em tom irônico disse: se vocês quiserem, eu posso chorar quando eu fizer um gol em cima de vocês. Depois dessa, acabou o amor. Encara de novo o Xandão, espera a chegada da Bale. É o Ganso, livre pra esquerda, batida! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Paulo Henrique Ganso. Ao lado de Neymar, eram em 2009 as maiores joias do time da Vila e em 2010 cresceram de forma absurda, formando uma dupla praticamente imbatível no futebol brasileiro. Só que a coisa começou a mudar quando o Ganso começou a se machucar. Rompeu os ligamentos do joelho na segunda metade de 2010, voltando aos gramados no meio do Campeonato Paulista de 2011. E desde então nunca mais foi o mesmo, e com o passar do tempo, digamos que o jogador, no qual eu já não odeio mais tanto assim, começou a dificultar as negociações com o Santos de renovação, chegando a falar à imprensa que clubes como o Inter de Milão o queria e o Santos não o valorizava, sendo que o Santos fez uma caralhada de proposta de renovação e aumento de salário para esse mercenário, e ele não aceitava. Mas na imprensa, ele dava um anjão sem braço, que o Santos não valorizava, nhenhenhê. Depois de toda essa aula de clubismo dada por mim, Ganso foi contratado pelo rival São Paulo e em seu primeiro jogo contra o Santos na Vila Belmiro, pôde receber da torcida tudo aquilo que sempre desejou no Santos. Ah, e só pra ficar claro, meu clubismo foi proposital, é só pra mostrar o ponto de vista de um torcedor. São cédulas de R$1 com o rosto do jogador Paulo Henrique Lima, né? Inclusive com o nome aqui Ganso. Então, além disso, diversas moedas, algumas pilhas foram arremessadas para o gramado também. Parte do lançamento, olha o Corinthians, Marcelinho passou, Ricardinho pintou. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Foi considerado em 2006 o jogador mais odiado do futebol brasileiro pelos próprios colegas de profissão. Era considerado um dos maiores ídolos do Corinthians pelos títulos e feitos entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Muitos até citavam que o Ricardinho tinha a alma do Corinthians, até que um certo dia, no ano de 2002, pós-Copa do Mundo, simplesmente apunhalou toda a torcida que o amava para jogar no São Paulo. Ricardinho forçou, mas forçou tanto a barra pela transferência que não teve jeito. Por 4 milhões de reais foi pro tricolor paulista, e aí, amigo, acabou o amor e a paz, literalmente. O meia passou a ser perseguido pela pacífica torcida organizada corintiana e também não teve grande destaque no São Paulo, só voltou a brilhar mesmo quando se transferiu para outro rival, o Santos. Ricardinho ainda voltaria pro Corinthians em 2006, basicamente só para ser quase agredido por um torcedor em campo e também ser colocado como o maior vilão da famosa eliminação do Corinthians contra o River na Libertadores de 2006. Volta do torcedor corintiano, Polícia Militar vai tentando segurar a onda ali. Figo en la acción individual, se marcha de Julio César, el golpeo de Figo, gol del Barça. Le ha pegado bien. Ha marcado el Barça. Le ha pegado muy bien. Minuto 4 de la segunda parte, 2-1 para el Barça. E chegamos ao último nome da lista e o maior traidor da história do futebol mundial. Figo era o melhor jogador de um timaço composto pelo Barcelona. Não era tão timaço assim, mas era um belo time com ótimos nomes.
Juras de amor da torcida azul-grená ao meia e capitão da equipe eram tão comum como respirar. Até que, depois de 5 anos de um mar de flores, em 2000, Figo, logo após receber o prêmio de melhor jogador do mundo atuando pelo Barcelona, acertou por 61 milhões de euros sua transferência para o Real Madrid. Era, pelo menos naquela época, a transferência mais cara da história do futebol. Só que, como diria o poeta, amor, amigo, amor não se compra. E obviamente a torcida culé não deixaria barato. No primeiro clássico após a traição, mais de 100 mil torcedores lotaram o Camp Nou para assistir o jogo? Lógico que não, né, fera? Eles lotaram o Camp Nou para recepcionar muito bem o agora adversário Luis Figo. Y Vicente del Bosque, por fin, dos técnicos españoles al frente de los dos equipos de mayor trascendencia histórica de nuestro fútbol. Dos técnicos exclusivamente deportivos. Sí, efectivamente, como tú bien has dicho, es un partido especial, tanto para los jugadores como para el público, donde son 3 puntos, pero que pueden ser muy importantes de cara a coger confianza, aunque no van a tener mucha repercusión, ya que está... Hacía mucho tiempo que no se daba una pitada tan grande aquí en el Coliseum Blaugrana, Andoni, Ricardo. Sí, la verdad que ha habido muchísimos jugadores que han pasado del Barça luego al Madrid, desde el audio, pero bueno, como esta es impresionante. E se você acha que é só isso, o pior para Figo ainda estava por vir. Na sua segunda visita ao Camp Nou como adversário, aconteceu isso aí. He draws. Thing is, only they can lose this battle, because if they do impede him from taking it, then the referee could take stronger action. When I was a boy, I used to get 5 pence. Bom, galera, esses foram os 7 traidores. Curiosamente, 7 era o número que o Figo costumava usar no Barcelona e olha, isso não foi premeditado. Mas enfim, faltou algum traidor nessa lista? Cite nos comentários e explique por que ele deve ser colocado nessa lista negra dos torcedores fervorosos. Aproveita e segue o canal nas redes sociais, lembrando que sexta tem Junão, sábado tem live no YouTube Gaming, 9h30 da noite, e segunda-feira volta o Aprende Dunga, que vocês tanto me encheram o saco pra voltar, ele vai voltar agora. Grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu!